Boa noite, galerinha! Está começando mais um programa da Rádio LBA 93.7, a rádio onde você encontra conteúdo de verdade e os melhores hits das baladas. R$ 93.7, a rádio do Universitário. Hoje falaremos sobre um tema que faz parte da vida de praticamente todas as pessoas. Vamos falar sobre o rádio, da sua importância como meio de informação, de entretenimento, da sua influência na história do Brasil e o seu papel nos dias atuais. Para essa conversa, convidamos especialistas no assunto. Temos aqui a doutora Aline Maciel, que é formada em comunicação e tem seu doutorado em Massachusetts, assim como também Gabriel Aguiar, que é um dos diretores do Museu do Rádio de São Paulo. Então, fique ligado na Rádio LBA, a rádio do Universitário. Um oferecimento do Centro Universitário UNA. Ouse ser o que você quiser. Voltamos, galera! Já estou aqui com nossos convidados, doutora Aline Maciel e Rafael Aguiar. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço, Silvio, por poder estar aqui e debater um assunto que eu gosto tanto. Como já foi dito, né, meu amigo, o prazer é nosso. Bom, então vamos começar por você, Rafael. Na sua opinião, qual é a relevância do rádio para os brasileiros? Boa noite a todos. A rádio está presente em nossas vidas há mais de um século e nesse tempo ela vem estabelecendo vínculos mediadores com as pessoas em diferentes localidades e com diferentes culturas. No primeiro momento, a rádio é vista apenas como um meio de comunicação fundamental para a disseminação da informação, onde o ouvinte, em poucos minutos conectados, fica sabendo a respeito de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. No entanto, com o passar do tempo, a rádio passou a servir como um meio de entretenimento para os ouvintes, apresentando programas interativos com participação ao vivo, através de decifrar charadas, pedir músicas, sorteios de brindes, além do surgimento dos programas humorísticos. Obrigado, Rafael, por sua contribuição. Agora vamos passar a palavra para a Aline, para entendermos um pouco mais sobre os impactos sociais gerados no Brasil com a chegada do rádio. Bom, primeiramente, boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi a história do rádio no nosso país. E o que marcou de fato a chegada oficial do rádio no Brasil foi que a primeira transmissão radiofônica oficial aconteceu no primeiro centenário da comemoração da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922. Com o passar do tempo e o rádio se tornando cada vez mais popular, ele foi se tornando também um veículo de massa e acabou abrindo portas para os célebres programas de auditório, radionovelas, também programas humorísticos. E vendo a proporção que o rádio começava a tomar, em 1932, Getúlio Vargas autorizou, através de um decreto, a comercialização de espaços publicitários pelas emissoras e passou também a utilizar o rádio para veicular suas realizações e ideias. Com a receita da publicidade, as emissoras começaram então a investir em equipamentos e nos funcionários. A consequência disso foi a popularização da programação, o que possibilitou ao rádio viver sua época de ouro, entre os anos 30 e 40, oferecendo principalmente entretenimento e informação. A radiodifusão passou a ser uma grande influência em todos os campos, tendo poder decisivo no campo econômico, político, social, religioso, cultural e educativo. Não é isso, Rafael? Exatamente. Nesse momento conhecido como Era do Ouro no Brasil, todas as rádios disputavam a audiência dos ouvintes, caçando e lançando novos artistas em shows de calouros. Assim surgiram grandes nomes da música popular brasileira, como o Ari Barroso, Dalva de Oliveira e Orlando Silva. A gente separou aqui alguns desses sucessos. Vamos ouvir um pouco?
ratinho, oi, fica envenenado. Sei que falam de mim, sei que zombam de mim, oh Deus, como sou infeliz. Nada além de uma ilusão. Chega bem. Mas continuando o raciocínio, pelo que se sabe, o glamour dessa época era uma coisa impressionante. Isso mesmo, nos anos de 1930 e 1940, marcaram a ascensão e o auge do rádio no Brasil. Até hoje, existem gravações inesquecíveis que nos ajudam a entender o fascínio gerado pelas estrelas do rádio que, mesmo invisíveis, ditavam a moda e os costumes. Ainda no período referente à Era do Ouro, o sucesso do rádio era tão grande que levou o governo a criar o Departamento Oficial de Propaganda, mais tarde transformando no Departamento de Imprensa e Propaganda, que fiscalizava as emissoras e tinha um poder de censura. Mas é preciso lembrar também, Rafael, que todo esse sucesso teve uma queda grande com o surgimento da televisão. Entre 50 e 60 foi uma concorrência desleal. Muitos dos ídolos do rádio não conseguiram viajar de um meio ao outro, e o rádio passou a ser visto como uma invenção ultrapassada. E nesse momento, a televisão se apropriava dos programas de auditório e transformava as radionovelas em telenovelas. Tal fato levou as emissoras a investir em outros formatos de programas. O papo está bom, assunto muito interessante. Mas vamos agora para uma rápida pausa com os hits oferecidos por nossos patrocinadores. Voltamos aqui na rádio do Universitário, depois de muita música boa, para falar de um tema que já foi mania nacional. Quem vai nos explicar é a Aline sobre a radionovela. Então, Silvio, as radionovelas apareceram no Brasil no começo dos anos 40, com scripts importados do México e de Cuba. Mas com a audiência subindo por conta dessas dramatizações, os radialistas não podiam mais esperar os scripts chegarem. Então eles começaram a usar romances adaptados dos nossos próprios escritores brasileiros. E foi assim que foram surgindo os primeiros autores dessas dramatizações. Tendo como público-alvo as donas de casa dos anos 40, esse estilo de dramatização dominou a audiência nos rádios. Porém, durou pouco tempo esse entretenimento de sucesso. Na década seguinte, a televisão estourou. E com isso, começaram as adaptações das radionovelas para as telas de televisão em todo o Brasil. E em 1951, surgiu a primeira novela para a televisão, que se chamava Sua Vida Me Pertence. Mas vale lembrar, Aline, que apesar de a radionovela ter dado origem à telenovela, as diferenças entre esses dois modos de entretenimento são gritantes, porque com as radionovelas, os ouvintes tinham que usar a imaginação para formular a cena e poderiam fazer inúmeras coisas dentro de casa enquanto o programa estava sendo transmitido. Já com as imagens das telenovelas, os telespectadores são obrigados a ficarem atentos às cenas para não perderem o que está acontecendo durante o capítulo que é transmitido. Bom, pessoal, chegou o final de mais um bloco. Fiquem aí agora com as melhores músicas das últimas baladas, que já voltamos com mais do nosso Papo de Universitário. Não saiam daí! – 93.7, a rádio do Universitário. Voltamos, pessoal, para o nosso bloco final. Talvez nem todos os nossos ouvintes saibam, mas houve um grande medo que o rádio desaparecesse completamente com a entrada da televisão no Brasil. Como você vê essa questão, Rafael?
Esse é um tipo de tema que eu gosto de discutir. Muitos diziam que era o fim da rádio, pois a televisão era um rádio com imagem. Mas isso não aconteceu. Logo depois com o surgimento da internet, levantaram de novo essa questão. Agora sim, um veículo tão rápido quanto a rádio, com imagem, com vídeo, onde os receptores também acabam virando emissores, diziam que era certo o seu fim. Porém, a rádio se reinventava, utilizando seus próprios rivais como peças fundamentais para o seu progresso. Tem razão, Rafael. Um exemplo disso é que a grande maioria das emissoras de rádio já possui um site onde os ouvintes podem opinar sobre determinado tema, fazer questionamentos, pedir músicas, interagir com os assuntos discutidos. O rádio já tem outros pontos de contato com o seu público, outras plataformas e que se aproximam cada vez mais do dia a dia das pessoas. Outro ponto que deve ser levado em consideração é que no rádio a demanda por materiais é bem maior, porque o meio exige rapidez. É o fato no momento em que ele está acontecendo. Por isso, o repórter de rádio está sempre com pressa. É preciso compreensão por parte do entrevistado, que deve atendê-lo o mais rápido possível. Em geral, os colegas da TV e jornal impresso entendem e não se incomodam em esperar um pouco. Em matéria de demanda, o repórter de TV vem em segundo lugar. Com um detalhe, ele precisa de imagens. O entrevistado tem que estar atento quando estiver falando para vários repórteres ao mesmo tempo. E lembre-se que apenas a câmera de TV está filmando, e é para ela que se deve olhar e não para o repórter que fez a pergunta, a não ser que a entrevista seja exclusiva em programas que adotam o sistema americano, tipo o SBT Repórter, Globo Repórter. Nesse caso é permitido olhar para o entrevistador. A gente vai encerrando por aqui. Queria mais uma vez agradecer a presença da doutora Aline e do Rafael Aguiar. Foi ótima a nossa conversa. Tenho certeza que muita gente, assim como eu, aprendeu muito hoje. Agora você fica com o programa MPB Especial. Um grande abraço!